Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Tomy Farias, nosso projeto Tome Dicas de Português. E no vídeo de hoje a gente vai dar sequência àquele anterior, onde a gente falou de uma forma geral sobre orações. Na aula de hoje a gente vai falar de orações coordenadas. E aproveita você, peço para você deixar aquele like no nosso vídeo no YouTube, curtir, se inscrever no nosso canal, bem como no Facebook e no Instagram, seguir as nossas páginas, tá bom? Mas vamos ao que interessa aqui no conteúdo de hoje, que é sobre orações coordenadas. A gente falou que traria uma aula sobre oração coordenada e uma sobre subordinada. Então a próxima será sobre orações subordinadas. Nessa vai ser orações coordenadas. Para adiantar, a gente já deixou os exemplos aqui e vamos ao seguinte. Quando a gente fala em orações coordenadas, a gente está falando de orações independentes, orações que não dependem de uma da outra para fazer sentido, um conjunto de orações no período. A gente, só relembrando, orações, o que é orações? Orações é tudo que se estrutura em torno de um verbo. Então, vamos aqui, são orações que não dependem uma da outra para ter sentido. Se eu chego aqui e falo, a modelo falou aos fãs e despediu-se em seguida. Observe a primeira oração. A gente tem aqui o verbo, despediu-se em seguida. A gente está aqui diante de duas orações no período, onde esta oração ela está ligada por o ir, essa conjunção ir. Logo, a gente está diante de uma oração sindética. A gente já viu isso. Existem as orações assindéticas e as orações sindéticas. Começa no lu, sindética. Aqui nós estamos diante de uma oração, duas orações com valores independentes. A modelo falou aos fãs, a modelo despediu-se em seguida. Uma oração, segunda oração, não tem qualquer relação com a primeira, sintática ou semanticamente, não exerce uma função sintática como a gente mostrou no vídeo anterior. Então, aqui nós estamos diante de duas orações coordenadas, tá bom? Esta é o primeiro caso que a gente está vendo hoje. Eu vou apagar que a gente está vendo mais uma oração. A gente falou que as orações coordenadas são sindéticas e assindéticas. Sindéticas é aquelas divididas por conjunções, como a gente vai ver daqui a pouco, individualmente cada uma delas. As assindéticas não possuem, são ligadas normalmente por vírgula. No caso essa aqui é uma oração assindética. Deve ter chovido, pois a gente está aqui diante da primeira oração, deve ter chovido, e a segunda, o chão deve estar molhado. Então, nós temos aqui duas orações ligadas por uma conjunção, a conjunção pois. Então, aqui nós temos duas orações ligadas por uma conjunção. Aqui nós nós estamos diante de uma oração sindética, ela possui um síndete, a conjunção pois, introduzindo a segunda oração, mesmo sendo orações coordenadas, tá bom? O chão está molhado, tem sentido completo, assim como deve ter chovido. O chão está molhado, então são orações independentes, mas ligadas por uma conjunção. Aqui embaixo, tudo passa, tudo corre, é a vida. A gente tem três orações, nenhuma delas ligada por uma conjunção, todas ligadas ou pelo próprio dois pontos ali. Aqui explicativo, está dando a pessoa explicação, mas o importante é que tudo passa. Se eu falo tudo passa, você vai entender, tudo passa. Se eu falo tudo corre, tudo corre. É a vida, se eu falo é a vida e pronto. Então, aqui nós estamos diante de uma noção assindética, porque não tem o síndete, não tem essa conjunção aqui, e essa conjunção, ou uma outra conjunção que introduza a segunda oração. E agora a gente vai tratar dessas orações individualmente. São as orações sindéticas, que são aquelas que possuem conjunção individualmente. São ligadas por meio de conjunção. Ela tem as seguintes classificações. São as aditivas. Aqui, aditivas. Nós temos as adversativas. Nós temos as alternativas,
alternativas, as conclusivas, deixa eu ver daqui não, tá? Conclusivas, e temos ainda as explicativas. Vamos ver aqui cada uma delas e quais conjunções pertencem a elas. Não dá para falar todas porque seria passar o dia aqui e não ia falar. Mas vamos aqui o que nos interessa. Aqui nós estamos diante da primeira da oração. Não comi biscoito, nem comi pão. Aqui nós estamos diante de duas orações coordenadas sindéticas, ligadas por esse nem aqui, por essa conjunção nem aqui. Que tipo de conjunção, que tipo de oração coordenada sindética é essa? Essa é do tipo aditiva. Se a gente perceber, está aqui o verbo, está aqui o segundo verbo. Então a gente está diante de duas orações ligadas por esse nem, que é uma oração subcoordenada aditiva. Por quê? Aditiva são duas coisas. Quais são as conjunções, as conjunções que fazem parte das aditivas? São várias, não dá para falar tudo como a gente falou, mas é o i, vamos colocando aqui, ó, o i, o nem, como tem aqui, nem, o próprio mas, a gente sabe que ele classicamente ele é adversativo, mas ele pode ser também aditivo. E pode ser conjunção, posso fazer esse papel aqui, ligar uma conjunção, ligar duas orações subordinadas alternativas, coordenadas alternativas. Então aqui a gente tem uma oração: não comi biscoito, nem comi pão, não trabalhei, nem dormi, né? Não e saí e passeei. São diversas conjunções que você pode usar, e aqui nós estamos diante dessa conjunção aditiva, que é a primeira, que ligando aí duas orações coordenadas. E a gente chega aqui no segundo caso, que é mais uma oração aqui, duas orações: queria viajar, está aqui a locução, queria viajar, aqui o verbo principal, mas não tenho dinheiro. Nós estamos aqui diante de mais duas orações, também orações coordenadas sindéticas, são ligadas para o síndeto por uma conjunção, que é esse mas aqui. Estamos aqui, vemos aqui o mas, ligando aí as duas orações. Queria viajar, não tenho dinheiro. Queria viajar, porém, entretanto, todavia. Essas são as conjunções adversativas, entre outras, pode ser, como tem o mas aqui, porém, o mas é clássico, né? Porém, entretanto, todavia, etc. Até o próprio i pode fazer a função de adversativa, assim como o mas pode fazer função de aditiva, o i também pode fazer de adversativa. São casos que você precisa ter um pouco de cuidado, porque nem todas as conjunções pertencem ao único grupo. A única liga apenas orações aditivas, adversativas, conclusivas, explicativas. Não vai ter, ele pode ligar mais de uma. O porém, o entretanto, todavia, como tem aqui, mas o ir também pode fazer esse papel. Então a gente está aqui diante de duas orações: eu ia viajar. Qual a ideia que a gente tem quando se trata das adversativas? É uma coisa contrária, uma coisa que quebra a expectativa. Queria viajar, mas não tenho dinheiro. Ou seja, o que se espera de quem quer viajar é que ele viaje, não que não tenha dinheiro. É o contrário daqui. Não comi, e nem, ou seja, questão de adição, de soma de várias coisas ao mesmo tempo, uma sequência de coisas a serem feitas. Aqui é a quebra da expectativa, ou seja, queria comer, mas não estou com fome. Queria dormir, mas não estou com sono. Queria beber água, mas não tenho sede. Queria beber cerveja, mas não posso. Então, essa é o caso da adversativa, ou seja, contrária, alguma adversidade, algo acontece para que não se realize o meu desejo. Então, é quando a gente está diante de uma oração coordenada adversativa. Adversativa é o que acontece aqui, tá bom? E aí a gente chega ao nosso terceiro exemplo. Na verdade, ela se divide em 5, né? A gente está aqui em 3, no terceiro exemplo, e identificando primeiro as orações, tá aqui.
ou vire à direita. Tá aqui os dois verbos, a gente já identificou aí as orações, e ligado por esse elemento aqui, por essa conjunção aqui, que é de alternativa, ou seja, ele nos mostra uma alternância. Você não tem uma única opção, tem duas opções, ou isso ou aquilo, ou os dois se você quiser. Siga em frente ou vire à direita, depende do seu destino. Se você vai viajar para São Paulo, tá lá, siga em frente ou vire à direita. Tem dois caminhos, então você tem uma alternativa, ou uma coisa ou outra. E essas as conjunções que ligam a orações coordenadas alternativas, em geral, são essas aqui. Já, quer. Enfim, são essas, praticamente essas conjunções. Ou seja, você vai ter sempre uma alternativa a mais, além daquela óbvia. Ou você vai por aqui, ou você vai por ali. Ou você sobe, ou você desce, ou você dorme, ou você acorda, ou você chora, ou você sorri. Vai estar dando sempre essa ideia de alternativa, de você ter mais de uma solução, mais de uma alternativa a ser feita, a seguir. Ao contrário, você vê, se a gente observar, cada uma tem suas características próprias, embora possa acontecer das conjunções se repetirem, mas cada uma tem a sua própria... sai daí, Lulu! Sai daí, Lulu! As suas próprias características. Se essa é de adição, essa aqui é de diversidade, essa aqui já é de alternativa. A gente chega agora à quarta oração coordenada sindética. Vamos lá? Identificando aqui o verbo. Aqui o outro verbo, locução aqui, mas enfim, está ligado por este elemento aqui, portanto, são todos surdos, portanto não podem ouvir. Ou seja, aqui nós estamos de quê? Diante de uma oração, de orações subordinadas, coordenadas, sindéticas, que traz aquela ideia de conclusão, ou seja, são todos surdos, portanto não podem ouvir, ou seja, são todos surdos, logo, por isso, assim, tá vendo? Essas são algumas das conjunções que podem fazer esse papel quando estiver ligando em duas orações coordenadas sindéticas conclusivas. São todos surdos, logo não podem ouvir. São todos surdos, por isso não podem ouvir. São todos surdos, assim não podem ouvir. São todos surdos, portanto não podem ouvir. Ou seja, não tem segredo essas conjunções que nós temos aqui, tá bom? E aí chegamos finalmente ao nosso quinto e último caso de ocorrência das orações coordenadas sindéticas, que é a explicativa. Identificando aqui as orações, estamos aqui diante, sem casaco. Estou ligado aqui por esse elemento. Nós estamos aqui diante da última alternativa, como a gente mostrou aqui, orações coordenadas explicativas, sindéticas explicativas. Por que explicativa? Porque traz uma explicação. Estava sem casaco. Então, nós estamos aqui, ó. Senti frio porque estava sem casaco. Se eu estou sem casaco, foi o caso de eu ter sentido frio, mas não precisava dessa explicação, o motivo de eu estar com frio. E aqui nós temos o elemento ligando o porquê, como a gente já viu aqui na aula dos porquês, é o porquê de explicação, aquele porquê junto, entendeu? Então a gente tem aqui, sentir frio, sente frio, sentiu, ou seja, não precisa da segunda para estabelecer uma relação semântica ou meio sintática, em relação à primeira. Assim como a segunda, estava sem casaco, eu só estou falando que estava sem casaco, só que essa aqui, a consequência de eu estar sem casaco, o fato de eu sentir frio, é pelo motivo de eu estar sem casaco. Estou dando aqui uma explicação, ligando aqui por um porquê, que poderia ser junto e sem acento. Eu estava sentindo frio. Por que eu senti frio? Porque eu estava sem casaco. Mas não precisava dessa explicação, por serem duas orações coordenadas. Logo, se eu estou explicando, eu preciso de um elemento de ligação, que seja vírgula. Nesse caso, como é sindética, preciso de um elemento de ligação, uma conjunção. Estamos aqui diante do porquê, tá bom?
E por aqui, peço a você para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações. Peço a você também para nos acompanhar nas outras redes sociais, seguir a gente no Facebook, assim como no Instagram, tá bom? Em todos os lugares está lá, tome dicas de português e até a próxima, valeu?